Perfeito, agora a gente pode seguir. Então, gente, olha só para a gente fazer uma apresentação rápida. Eu sou a Graziela Carvalho, sou fisioterapeuta. O Otávio também é fisioterapeuta, estamos há 25 anos nesse mercado, 25 né, anos de Otávio? fisioterapia. Trabalhando, sempre sendo uma profissional muito, antes de tudo, eu falo que curiosa, né? Eu acho que quando a gente tem alguma pulga atrás da orelha, a gente precisa buscar. E nessa busca, a gente vai atrás do conhecimento. Então, sou fisioterapeuta, trabalhei por muito tempo com RPG, hoje trabalho bem menos, porque o BRMT tomou meu coração nessa história, nessas andanças. Fiz osteopatia pelo IBO. Quando nós começamos a osteopatia, era toda A gente, a a gente equipe é, francesa que vinha, né, a Otávio? gente é IBO antes do IBO Antes, ser IBO. exatamente. E aí trabalho ainda com osteopatia, porque faz parte também da minha vida clínica. E trabalhamos com Pilates. A nossa área não era uma área da neurologia em si. Isso. Nós entramos pelo BRMT, pelo tratamento neurológico, por uma outra estrada, que é a estrada da postura, da osteopatia, né? E, inclusive, essa é uma história que o Otávio vai falar aqui rapidinho, só para a gente poder entender como o BRMT chegou ao Brasil, né? Como que a gente tomou Isso, essa decisão de isso. trazer. 20% da culpa do BRMT chegar no Brasil realmente é minha, gente. Eu, buscando conhecimentos para poder agregar na minha prática clínica, eu fui fazer o curso do professor Bernard Bricot de posturologia clínica. E lá eu ouvi falar pela segunda vez a respeito de reflexos primitivos. Porque eu sempre tive a ideia de reflexos primitivos como sendo aquela coisa do bebezinho, né, que precisa estar integrado até o sexto mês de vida, e se não tiver, se o paciente tiver um reflexo primitivo além dessa idade de integração, o paciente tem uma lesão neurológica viva com isso. E como eu, já no terceiro período da faculdade, tinha me apaixonado ao primeiro trust Pela pela osteopatia. osteopatia, eu realmente fiquei encantado e fui pela osteopatia, até porque eu não queria trabalhar como os meus amigos que trabalhavam com neuro trabalhavam, para trabalhar, e no final das contas a evolução ser uma evolução muito arrastada. Fui fazer o curso de posturologia e ouvi do professor Bricot, porque a gente trabalha no curso avaliando dupla. E a minha dupla não estava conseguindo nivelar a minha postura. Então eu saí do curso com um calço de 7 milímetros debaixo da minha perna direita e a notícia de que ou eu tinha uma perna curta verdadeira, o que o professor Bricot, em 30 anos de ortopedia na época, em pacientes sem comprometimento neurológico associado, tinha visto duas na vida, ou eu tinha reflexos primitivos retidos da infância. Cara, quando eu cheguei em casa e contei essa história para a Grazi, o que que eu ouvi? Sempre achei. Tá vendo? Sempre desconfiei. Pois é. E aí, se não tivesse sido um Bricô, gente, eu sou obrigado a confessar que se não fosse ele, eu não teria ido buscar essas informações. Acabei pesquisando e acabei chegando No no BRMT. BRMT, que é o Bloomberg Rhythmic Movement Training, que que não que trabalhava, falava da integração de reflexos primitivos, e eu fui fazer a formação nos Estados Unidos. Chegando lá no curso, né, a Kate me recebeu de braços abertos, aquela coisa toda. E quando eu contei isso para ela, ela me disse que ia tomar minha perna curta como um desafio. Falei, ok, vamos lá. E aí eu. Minha Rose. E aí o que que aconteceu? Eu fui lá para poder. Eu acho que tem gente tentando entrar aqui. Ah, não, já entraram. Ah, não, peraí, Gabi. Isso. Uhum. E aí, fui fazer módulos um e 2 no curso. E aí, de módulos um e aí no segundo dia, no almoço do segundo dia, do primeiro módulo,
eu saí do restaurante com a Grazi, dei 2 passos, senti uma fisgada na ponta da sacroiliac, na altura da lombar, na base da lombar. Eu falei, não é possível. Coloquei minhas mãos na minha crista ilíaca e a minha crista ilíaca estava desnivelada. Aí eu desci do tênis, tirei o tênis no meio da rua e nivelou. Subi no tênis e desnivelou. Eu parecia, gente, um menino de 8 anos brincando com um brinquedo novo. Porque eu realmente percebi que eu tinha reflexos primitivos retidos. Inclusive, o RTCA Inclusive, fazia o parte. RTCA era um deles. E acabamos e voltamos para o Brasil. Isso que é o mais incrível, assim, eu acho que essa história do Otávio, porque quando a gente se apaixona por alguma coisa, né, por um método, aquilo tem que fazer sentido na sua vida. Então, quando o Otávio, que aparentemente precisava de uma palmilha para nivelar uma perna curta, e você ter num adulto normal, sem nenhuma sequela neurológica, esse quadro e você normalizar durante um curso de integração de reflexos, realmente é uma questão que chamou a nossa atenção. Mas o que chamou ainda mais a nossa atenção foi quando nós voltamos para o Brasil e eu queria aplicar o que nós tínhamos aprendido lá, aplicando com a minha paciente que me trazia a maior clínica possível desafiadora. E nesse ponto, eu tinha na clínica a Margarida, que era uma paciente com Parkinson, e com Parkinson muito avançado, com dificuldades da vida diária, dificuldades de deambulação. E aí, ao trabalhar com a Margarida diariamente, em torno aí do segundo mês, a Margarida simplesmente parou de tremer, retornando com seus movimentos de vida diária. Aquilo, naquele primeiro momento, para mim, foi um impacto muito grande, porque eu, com os meus, na época, quase 20, né, 7 anos, 18 anos de carreira, eu ainda não tinha visto uma melhora de uma paciente com Parkinson naquele nível. Então, realmente, eu falei, Otávio, a gente precisa entender melhor qual é a proposta que o BRMT traz, porque, pelo que eu estou vendo, esse trabalho ele é muito maior do que a gente pensava. Então, na verdade, o que que nós vamos passar aqui para vocês? Nós vamos passar que não se trata somente da integração de reflexos primitivos, mas tudo aquilo que integrar reflexos promove na vida do ser humano. E promove em qualquer idade, porque o Otávio estava com seus 40 anos, 41, na época da perna Isso aí. curta, e a Margarida, por volta dos seus 70 anos. E os dois respondendo muito bem, assim como a gente vê nas crianças, nos bebês e nos adultos, né? Tanto nas crianças com comprometimento neurológico, quanto nas crianças sem comprometimento neurológico, assim como adultos, né? Então, nós vamos passar para vocês aqui, principalmente, dando uma olhada na proposta que vocês nos colocaram ao preencher aquele formulário, de muitos aqui terem, foi uma porcentagem pequena, falando que entendia bastante de reflexos Isso, cognitivos, a mas maioria, grande parte a grande sem saber, maioria, né? a grande maioria já trabalha, mas tem dúvida, ou quer entender mais. Então, 70% de vocês que responderam estão nesses dois grupos, mais ou menos. Então, nós vamos iniciar de uma maneira básica do que são reflexos primitivos e vamos, ao longo da aula, entrar na RTCA e observar as clínicas que um RTCA ativo, ou seja, não integrado, ele leva. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. O que são os reflexos primitivos? Os reflexos primitivos, eles são respostas automáticas que todos nós temos gravadas no nosso DNA. Todos nós temos as mesmas respostas, tá? Então, elas são respostas estereotipadas que os bebês têm desde a vez do início da vida intrauterina e eles se perduram até o terceiro ano de vida. A literatura fala em primeiro ano, mas a gente sabe como a gente vai ver, que a gente tem, é comum você ter reflexos ativos até o terceiro ano de vida e frequentemente a gente tem impactos em pacientes mais jovens, adolescentes, adultos e até idosos. E por que isso? Porque esses reflexos primitivos, uma vez que eles são integrados, até perfeitamente integrados na infância, eles podem ser reativados ao longo da nossa vida, de acordo com fatores epigenéticos
ou emocionais que essa pessoa tem, né? Ou mesmo traumáticos, Sim, ou né? mesmo. Traumas físicos, né? Sim, exatamente. O que se descobriu, o que o Harold descobriu, é que os reflexos primitivos eles podem ser reativados, eles são reativados na idade adulta por uma série de fatores, principalmente fatores ambientais. Hum. E a gente, nessa apresentação, nessa aula, a gente resolveu focar um bocado no RTCA, porque o RTCA ele é um reflexo-chave, tanto para as questões posturais, quanto para as questões de atenção, foco e leitura. Então, eles nascem, a origem deles está embargada lá no tronco encefálico, que é a região mais primitiva do nosso cérebro. A gente sabe, por exemplo, que o reflexo de Moro, a gente inicia ele na 12ª semana de vida intrauterina, porque é na 10ª semana de vida intrauterina que você tem o aparecimento dos núcleos vestibulares no tronco encefálico. E o reflexo de Moro está muito ligado ao desenvolvimento do nosso sentido de equilíbrio, que é a responsabilidade dos nossos núcleos vestibulares. Então, eles são orientados, a função deles é promover a sobrevivência e o desenvolvimento do bebê e da criança, né? E eles começam a ter uma atuação mais forte quando o bebê sai do útero. Por quê? Porque quando ele começa a se desenvolver, desde lá da concepção até o 9º mês de gestação, ele vai se desenvolvendo gradativamente e se adaptando ao meio onde ele vive, que é o meio aquático. Tanto que os bebês, para as mamães que tiveram, se por acaso alguma mamãe aí teve um parto na água, o bebê ele sai nadando. Eles são excelentes nadadores e não se afogam, tá, gente? Então, é quando bota na terra que o negócio complica, que ele começa a ter as dificuldades. Por quê? Porque ele está dentro do líquido amniótico, ele respira pelo cordão umbilical tudo aquilo que ele recebe via cordão umbilical, então ele está ali, tranquilo, Adaptado. completamente adaptado ao meio. Mas na hora que vem seu aluguel, né? E para os bebês que têm sorte, que saem via parto natural, é onde você tem o aparecimento e o início da integração de diversos reflexos. Nesse caso, no parto natural, nós temos a participação de três reflexos principais, que é o reflexo espinal de Galland, o próprio RTCA, que nós estamos tratando nessa aula, e o tônico labiríntico posterior. Então, no parto natural, a gente observa que aquele bebê nasce esticadinho. E o parto natural, ele não vai trazer somente esses benefícios da ativação do tônico labiríntico e a participação desses outros, mas também o contato do bebê com o microbioma materno, que é importantíssimo em relação ao sistema imunológico do bebê e dificultando possíveis alergias e prejudicando o sistema imune desse bebê. E qual é a grande importância da gente estudar reflexos primitivos, né? Qual a importância desses reflexos para o bebê? Primeiro, porque eles são essenciais para a sobrevivência. A própria escala de Apgar, o ponto inicial é o bebê chorar no primeiro momento. E o chorar é uma reação do reflexo de Moro. Quando ele é ativado, o bebê se assusta, né? Estende braços e pernas, estende cabeça, e no segundo momento ele se fecha, se encolhe na posição simetrotônica, né? Na posição central, e começa a chorar. Então, essa é uma função importantíssima, é a primeira respiração do bebê. Eles fazem com que a gente passe por todas as nossas fases de desenvolvimento, né? Todas elas a gente vai passar estimulado por integração pela ativação e a integração dos reflexos primitivos. E eles são, quando ativos, passada a idade do desenvolvimento, um sinal de saúde, de desenvolvimento e de amadurecimento neuronal das crianças e dos adolescentes. Quanto mais marcantes são os reflexos primitivos os sinais de reflexos primitivos em determinadas patologias, mais agudo e mais grave é o quadro. Desculpa, gente, mais grave é o quadro dessa patologia. Então, por exemplo, quando você tem
muitos sinais, quando você tem muitos sinais no TDAH, por exemplo, no transtorno do espectro autista, nas paralisias cerebrais, a gravidade desses quadros, dentre outras questões, ela é marcada por uma presença marcante de reflexos primitivos. Para o pessoal do Instagram, o link da aula está na bio, nós estamos aqui na sala do Zoom. Corre que dá tempo. Então, gente, quais são os principais reflexos primitivos, os mais marcantes que a gente tem? O reflexo de Moro, que está caracterizado como a primeira resposta à respiração. O reflexo o reflexo espinal de Gallen e tônico cervical assimétrico e tônico labiríntico, que são os reflexos responsáveis pela nossa passagem no canal de parto, né? São importantíssimos para o momento do nascimento. O reflexo tônico cervical simétrico, que divide o nosso corpo em superior e inferior. Aqui a gente tem, só nesse quadro, para a gente poder ter uma ideia, a gente tem os reflexos que dividem o corpo nos 3 planos de movimento que a gente tem. Então, se a gente for contar plano anterior e posterior, quem governa a organização desses planos é o reflexo tônico labiríntico, tá? Extensor e flexor. O reflexo tônico cervical assimétrico divide a gente em hemisférios, direito e esquerdo, e o reflexo tônico cervical simétrico em plano superior e inferior. Então, ele divide nosso corpo é dividido por esses 3 reflexos. O reflexo de busca e o reflexo de preensão palmar, junto com o reflexo de tração e o reflexo tônico cervical assimétrico, são responsáveis por desenvolver a noção de linha média e as nossas habilidades visuais. Então, gente, aqui nesse slide, isso aqui é ouro puro. Se você entender como é que isso funciona, você tem base para desenvolver 98% dos pacientes que chegarem na sua mão. E aí eu vou dar uma dica. Já? A dica, embora seja de RPCA, esse slide, ele nos dá um ponto importantíssimo, pessoal, pelo seguinte: se vocês estiverem com dificuldade na integração do reflexo de Moro, comecem com a integração, associem a integração do reflexo palmar, do reflexo plantar e do reflexo de busca. Por quê? Porque esses reflexos, eles não têm o mesmo tempo de integração, tá? Então, uma dica aí para o pessoal que está com dificuldade na integração do reflexo de Moro. Só para avisar, teve uma aluna que perguntou, uma de vocês perguntou, acho que foi a Carla, se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, vou deixar disponível depois, vou subir ela lá no canal do YouTube, tá? E para a Diane, que já falou para mim que tem perna curta verdadeira, eu desconfio dessa perna curta, como eu desconfiei da minha, tá? Mas pode ser que seja, viu? Escolhose ATM, até o final da live a gente vai te dar uma luz um pouco melhor sobre o que fazer com essa perna curta. Exatamente. E a escoliose, pessoal, já adiantando, tem uma ação importantíssima de Moro e RPCA. E eu nem falei do galã. Não. Tá? Mas vão anotando, vão anotando. Como é que é o processo de integração natural de um reflexo primitivo? Você tem a ativação do reflexo, você tem esse reflexo começa a gerar um padrão de movimento. Esse padrão de movimento leva estímulos ao cérebro, o bebê toma consciência desse movimento. A partir do momento que ele toma consciência do movimento, ele começa a executar esse movimento auxiliado pelo reflexo. Uma vez que ele executa esse movimento o suficiente, esse movimento vai se tornar automatizado. Esse movimento se tornando automatizado, ele passa a não mais ser responsabilidade, vamos colocar assim, do tronco encefálico e passa a ser coordenado pelos núcleos da base. Quando você tem esse automatismo, você tem a integração do reflexo ao padrão de movimento maduro. Através da execução e da repetição desse padrão de movimento, o bebê vai desenvolver suas habilidades
motoras, emocionais e cognitivas. E isso vai subindo numa espiral crescente para a gente poder integrar todo mundo, integrar o próximo reflexo. O que o Otávio quer dizer com isso, pessoal? Que a integração de um reflexo, ela está diretamente relacionada à integração do reflexo seguinte. Então, por exemplo, se eu estou com dificuldade na integração do reflexo de Moro, eu não vou conseguir integrar o tônico labiríntico. Então, esse paciente ele vai continuar com tonteira, com náuseas ao viajar, todo aquele quadro clínico referente ao tônico labiríntico. Ao mesmo tempo, se esse Moro também não está integrado, eu também tenho dificuldades, porque pode ser que o reflexo do medo paralisante esteja ativado. Então, eu quero que vocês olhem todos os reflexos como uma espiral crescente de integração. Tá? E por isso que vai ser importante a gente conseguir enxergá-los, entendê-los, para que a gente vá ao ponto certo. Muitas vezes, quando você integra um reflexo, você já desencadeia, por essa espiral crescente, a integração dos seguintes. Tá? E aí, vamos começar com cientificidade. Então, aqui a gente tem esse artigo de 2023 falando da competência motora, da integração de reflexos primitivos, competência motora e o engatinhar nas crianças, para quebrar aquela história de uma vez por todas, daquela determinação do... Eu não lembro agora se acho que foi o CDC americano, Eu acho que foi. que tirou o engatinhar dos marcos do neurodesenvolvimento, né? Então, esse artigo ele investigou as relações entre integração de reflexos primitivos, competência motora e o padrão de engatinhar em crianças, além de avaliar as diferenças de gêneros. Então, ele utilizou o MABC2, que é um questionário de avaliação motora para crianças, tá? E o que eles descobriram foi, principais conclusões, a não inibição Ou seja, dos reflexos primitivos, quando estão retidos, eles estão diretamente relacionados a uma menor competência motora. E aí o que foi encontrado foram referências, foi significância estatística entre o tônico labiríntico e o RTCS, entre os grupos de com alta e baixa competência, com baixa e alta competência motora. A não inibição dos reflexos primitivos está relacionada à ausência do padrão de engatinhar. Ou seja, se essa criança não engatinhou, ele tem reflexos primitivos retidos. Ponto, parágrafo, tá aí a comprovação. E a pergunta é, Otávio, se uma criança não engatinha, se essa criança senta em W, o que eu vou pensar em reflexo primitivo ativado? Fatalmente, num reflexo tônico cervical simétrico. Dá de cara. E tá? se esse menino tem um reflexo tônico cervical simétrico, se ele já está em idade de alfabetização, pode olhar que ele tem dificuldade em copiar a matéria do quadro, que ele perde o ponto da matéria, que ele senta em W na cadeira, tá? Ele senta na cadeira, ele laça as pernas no pé da cadeira, e ele senta na cadeira dessa forma, ou ele senta, vou sentar de lado aqui para poder, ou ele senta assim, apoiado na mesa, e os pés que vocês não conseguem ver estão agarrados na cadeira, ou ele senta dessa forma, braços dobrados, cabeça cervical dobrada, pernas esticadas, pernas flexionadas, braços estendidos, cervical estendida. Esse é o padrão do reflexo tônico cervical simétrico. Então, isso vem provar que o engatinhar, sim, é importantíssimo no desenvolvimento para a integração de reflexos primitivos. Vamos lá, mais uma. E a detecção precoce e as intervenções motoras que favorecem a inibição
dos reflexos primitivos são necessárias para poder promover um bom engatinhar. Por que o artigo fala especificamente em inibição? Porque o reflexo, ele se desenvolve, ele emerge, ele se desenvolve, ele fica ativo, ele se desenvolve e ele se inibe, onde eu não tenho mais resposta motora, e depois ele se integra. Qual é a diferença de um para o outro? Eu posso ter respostas emocionais e cognitivas de reflexos primitivos e não ter mais resposta motora. Exemplo do nosso RTCA. Eu posso andar de bicicleta e manter o guidão retinho na minha bicicleta, mas ainda assim eu ter dificuldade na minha leitura, porque eu posso pular linha, e isso está relacionado ao movimento sacático dos olhos, ou eu posso ter dificuldade de compreender a leitura, ok? E aí, quanto mais rápido a gente intervém nisso, melhor é o desenvolvimento da criança. Aqui a gente tem o engatinhar assimétrico. Um exemplo. Um exemplo do engatinhar assimétrico, onde o bebezinho ele leva a perna, ele puxa, um joelho está no chão, mas o outro joelho não vai para o chão. Eu brinco muito de dizer que esse é o engatinhar chamando para a guarda. E aí, então, novamente, conforme eu falei, a questão da importância da gente de integrar reflexos primitivos, o artigo explica muito bem. A gente vai conseguir melhorar e potencializar o desenvolvimento das habilidades motoras, emocionais e cognitivas na criança, vai promover maturidade cerebral, vai promover desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional. Então, por exemplo, se vocês recebem no consultório de vocês ou numa sala de aula uma criança que emocionalmente ela não está bem, vocês precisam pensar em reflexos primitivos ativos. E quando vocês integram esses reflexos, essa clínica vai cessando, essa clínica vai reduzindo. Então, aquela criança, ela vai melhorar não somente a parte motora. Então, por exemplo, para as professoras que estão aqui nos assistindo, eu vou ter questões motoras sendo desenvolvidas, como atividade esportiva vai ficar melhor, mas eu também tenho as questões cognitivas que serão desenvolvidas como melhor escrita, melhor leitura, a fluidez da leitura, o entendimento do que está lendo, tá? A cópia do quadro. Então, por exemplo, como o Otávio colocou, né? Uma criança que não engatinha, ela tem dificuldades no movimento de acomodação para perto e para longe, que exatamente é o movimento da cópia do quadro. Então, já que nós estamos falando para as crianças que têm essa dificuldade, encaminhar para um profissional que faça a integração de reflexos primitivos é fundamental para a autoestima dessa criança. E já que a gente está falando em cópia do quadro, dica de RTCA ativo. A criança, a gente não escreve com caderno assim, a criança que tem RTCA ativo, ela escreve com caderno virado. E por que ela escreve com o caderno virado? Porque ela não consegue cruzar a linha mesmo. Então ela tem dificuldade. O RTCA, ele é um reflexo onde ele vai integrar hemisférios direito e esquerdo. Então ele vai participar da mielinização do corpo caloso. Quando uma criança tem um RTCA ativado, como o Otávio falou, ela tem dificuldade em cruzar a linha média do corpo. Então, eu coloco o caderno claro, exatamente, para facilitar. E eu vou voltar num ponto, eu vi uma pergunta de vocês no chat. Quando o paciente não apresenta o reflexo desenvolvido, esse reflexo ele pode não estar desenvolvido por uma série de fatores, como é que a gente vai trabalhar? Da mesma forma. Só que a gente vai trabalhar estimulando o aparecimento desse reflexo. Por quê? Porque para eu poder integrar um reflexo, ele tem que estar ativo. Se ele não está ativo, eu tenho que desenvolver ele para que ele gere no meu bebê, ou na minha criança, ou no meu adolescente, ou no meu adulto. Pé plano, gente, é babisque não desenvolvido, tá? Só para dica do gordo. Então, eu preciso desenvolver o reflexo para que ele ative
para que ele se iniba e para que ele posteriormente se integre. A gente já viu nos cursos alguns quadros de alunos com reflexo de Landau que não estava desenvolvido. O reflexo de Landau não desenvolvido está muito frequente, muito presente nos pacientes com hipercifose. Você deita o paciente para síndrome de Down, se o paciente deita para fazer a avaliação e quando você pede para que ele erga ombro, né, tórax, cabeça do chão, ele só levanta a cabeça e jura por Deus que ele está fazendo o movimento todo que você pediu. Ele não tem consciência de que não está fazendo o que você pediu, tá? E aí a gente estimula. No final do curso, normalmente, frequentemente, o aluno está levantando o tronco e a gente. E aí, poxa, mas agora ele está. Graças a Deus ele está ativado. Isso é evolução. Aqui a gente tem um artigo agora de 2024 falando do controle postural, coordenação e funções reflexas em crianças e adolescentes com história de verticalização prematura no primeiro ano de vida. Aquele bebê que pulou a fase do engatinhar. Ou não ficou, tá, suficientemente num tempo favorável engatinhando. Porque Sim, isso também acontece, pessoal. Muitas vezes, quando a gente pergunta para os pais, mas a criança engatinhou? Não, engatinhou. Mas engatinhou por um período muito curto de tempo. E geralmente, quando essas crianças ela têm uma verticalização prematura, podem estar associando que ela não engatinhou, ou ela engatinhou por pouquíssimo tempo. E isso vai comprometer a integração do RPCS, do RPCA, do espinal de Gallan, ok? Tem aqui. sim, não Sou engatinhou com eu. qualidade, exatamente. Uhum. E aí, Peraí, deixa eu só ver ali no chat, porque tem umas perguntas ali. E os torcicolos, tem relação com a RTCA não integrada? Diana? Diana, eu pulei de Muito. propósito, porque a gente vai falar disso já Muito. já. Vamos falar, fica até o final dessa aula, Diana, porque nós não só vamos falar, mas a gente vai ensinar como tratar, tá? E aí, vamos lá. O estudo confirmou prevalência de defeitos. Eu não gosto dessa palavra, mas foi o que o A gente artigo está usou. colocando exatamente. Defeitos posturais e distúrbios de coordenação entre crianças e adolescentes. A verticalização independente em superfície estável e horizontal estimulou a transição ideal para os estágios de desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando a gente deixa a natureza seguir o seu curso, ela funciona de forma perfeita. É que nem uma vez eu escutei um residente de ginecologia, quando eu fui assistir um parto normal. Ele brincou, Ele claro. brincou comigo e falou: olha lá, vai nascer, não atrapalha não que vai nascer. E aqui, gente, eu quero colocar a questão em relação aos andadores. Como nós somos contra os andadores? Nossa, com todas as forças. Justamente, com todas as forças, justamente por conta das questões que está sendo relatada nesse artigo, a interferência de uma verticalização prematura em relação ao desenvolvimento e à integração dos reflexos primitivos. Os resultados mostraram estreita correlação entre o desenvolvimento dos marcos infantis e a qualidade da postura corporal. Ou seja, quanto mais normal esse bebê cursou o desenvolvimento dele no primeiro ano de vida, melhor a postura é entre os 9 e 14 anos. Gente, o que nós estamos falando aqui é a interferência do RTCA em relação às escolioses. Então, do Gallan em relação às escolioses. O RTCS em relação à cifose. Então, a gente vai pautando o quanto é importante, sim, que essa criança passe por todos os marcos do desenvolvimento. E aí o que acontece? É aquilo que a gente vê. O posicionamento incorreto dos bebês durante o desenvolvimento pode perpetuar reflexos primitivos retidos. Ou seja, pulou a fase do desenvolvimento, vai ter reflexos primitivos retidos. E um detalhe, quando a gente pensa assim, posicionamento incorreto, mas peraí, que posicionamento? Qualquer um. Qualquer um. Mas um posicionamento incorreto de bebês é o bebê ser mantido em cadeirinhas. Cadeirinhas de carro,
cadeirinhas eu brinco que são as cadeirinhas de A Fisher-Price, carinha da Fisher-Price. né? Mas que fica, não necessariamente nada contra a Fisher-Price, que eu gosto muito dos brinquedos dela, mas assim, a posição, o posicionamento incorreto do bebê, isso está diretamente relacionado a reflexos primitivos, a frouxidão ligamentar, a respirações mais A curtas, letargia. a letargia, ok? E aí, o que que a gente vê? A verticalização e o hábito de sentar de forma passiva e acelerada no primeiro ano de vida, assim como o uso de espreguiçadeira, porta-bebê, andador, podem estar associadas aos atrasos no desenvolvimento e distúrbios posturais e de coordenação motora. E o Harold não está aqui entre a gente, infelizmente, mas ficaria muito feliz com esse artigo. Com certeza. E aí, falando do reflexo tônico cervical assimétrico especificamente, qual é o padrão desse reflexo? O bebê gira a cabeça, estica, gira a cabeça, estica e flexiona o outro lado. Pernas também, tá? Ele é um dos primeiros reflexos, ele se desenvolve com 18 semanas de vida intrauterina, ele começa a se desenvolver, e ele deve estar integrado entre terceiro e nono mês de vida num desenvolvimento normal, ideal, de vida Nascimento. pós-nascimento. Tá? Ele vai ajudar na passagem do canal de parto, ele vai ajudar o bebê a desenvolver, a formar a noção de linha média e desenvolver a coordenação olho-mão. E direita, esquerda. Direita, esquerda, todas elas. Então, conforme eu falei, 18 semanas de vida intrauterina, vai integrar vai permanecer ativo até o terceiro, em alguns casos até o nono mês, e aí a integração normal ela deve acontecer após o nono mês de vida. Prepara a coordenação por olho-mão, possibilita o engatinhar e contribui para a simetria corporal e para o desenvolvimento de uma boa postura. Vai estar muito relacionado à função ocular. Não pense que você passou desapercebida, doutora Nubel Bergoni, eu vi você entrando, entendeu? E tem a Nelly. E tem a Nelly, tem E o tem as outras, Fernando, os outros e optometristas tem que o estão Yuri aí. Queiroz, tem uma galera da optometria que, inclusive, trabalha E que a maravilhosamente gente bem. ama muito. Nossa Senhora! Tá? E aí, gente, realmente o RTCA, ele está muito ligado ao desenvolvimento. Eu falo que não da visão, né, Otávio? Uhum. Da visão e do processamento visual, o que é muito importante também, tá? Vivi, o reflexo retido é aquele onde você vê manifestação motora, emocional ou cognitiva, tá? Além da idade de integração. Então, por exemplo, um barbado velho que, quando vira a cabeça, gira o volante do carro para fora, isso é um sinal de um RTCA ativo retido, ok? Ou ativado, ou não integrado. Então, a integração gradual vai promovendo o desenvolvimento e a mielinização do corpo caloso, né, ajudando o paciente a desenvolver coordenação cruzada, os movimentos direita, esquerda. Essa informação aqui saiu errada aqui, a gente vai fazendo a, a revisão Mas eu digito errado. acaba digitando errado. Então, ele vai estar relacionado a problemas posturais. 100% das escolioses idiopáticas apresentam pelo menos um reflexo primitivo retido. E aí, deixa eu só falar uma coisa, que isso é importante. Toda vez, pessoal aqui que trabalha com postura, trabalha com escoliose, quando vocês forem trabalhar, aliás, com perdão da palavra, né? Nós não trabalhamos nem com a escoliose, nem com a cifose, mas se o seu paciente apresenta uma escoliose, observe o reflexo de Moro. Embora o RTCA esteja diretamente ligado
a questão da formação, inclusive da evolução da escoliose, vai ter esse artigo, né, Otávio? Sim, Tá aí. tá aí. O reflexo de Moro, pessoal, quanto mais ativado ele estiver, ou seja, quanto mais manifestações de Moro, menor a evolução, maior a evolução da escoliose no sentido de negativo dela. De novo, quanto mais ativo o Moro, pior é a escoliose. Quanto menos ativo, quanto mais integrado, E mais difícil é a melhor evolução. será a evolução desse paciente, tá? Então, só para a gente não ficar focado somente em uma coisa. Eu sei que é uma aula sobre a RTCA, mas eu quero linkar outras visões de vocês também, tá? Aqui a gente tem, eu falei do barbado andando de bicicleta, então a gente tem aí uma expressão é, maravilhosa, bem nítida de um RTCA ativado. Quem escreveu o nome desse filme para mim no chat vai entregar a idade. Mas ali, o que que vocês observam? Volta lá para mim, por favor, Otávio. Olha o que que aconteceu aqui. Ele, né? Que ele vira a cabeça para um lado e automaticamente o braço estica e dobra o braço do outro lado. E aí ele desequilibra na bicicleta. Isso quando. Aí essa cena é uma cena clássica de um RPC ativado, gente. Que a gente pode ver. Então, se vocês estão avaliando uma criança, qual é a qualidade que ela anda de bicicleta? Se a criança está conseguindo andar de bicicleta. Quando o RPCA está ativadaço, né? Extremamente ativado, essa criança talvez nunca consiga Ela andar de não anda de bicicleta, bicicleta. tá? Porque para gente, para ficar. Tem uma outra coisa que a gente não, que eu não falei, que eu pulei a respeito de reflexos primitivos, é que quando eles estão retidos, além da idade de integração, a gente tem graus de retenção. E aí é tipo aquela parte da bula do remédio de reações adversas. Quanto mais reações você tem, maior é o grau de retenção. Quanto mais importante é a expressão do, da, do, do, do- da reação, maior o grau de retenção do reflexo é. Ou seja, quanto mais clínicas Quanto maior. daquele reflexo, mais ativado ele está. Exatamente. E aí, qual é o impacto que a RTCA vai ter na nossa postura? Postura, impacto na simetria pélvica, Opa! na Aí, ó. competência motora, que a gente já viu no artigo anterior. Então, toda a assimetria que a gente tiver no nosso corpo, ela vai ter uma influência maior ou menor do RTCA. Toda. Torcicolo congênito, assimetria craniana, escoliose, Perna gente, curta. perna curta. Quando? E aí, deixa eu dar umas outras dicas aqui. Então, porque essa aula aqui, gente, ela não é uma aula combinada, não. Tá? O Otávio está seguindo a aula e eu vim para adaptar. Assim, o que que acontece? Quando esse paciente deita, porque no BRMT a gente ensina para os nossos alunos, né, que nós avaliamos o tempo inteiro. Então, nós não fazemos uma avaliação somente quando o paciente está naquela posição clássica de avaliação de um RTCA. Não. A partir do momento que esse paciente deita, se você pede ele para deitar na cama, e ao deitar, imagine que as minhas mãos são os pés, tá? Se um pé está caído e o outro pé está reto, anotem, RTCA ativado. Se ele deita, a cabeça está inclinada, isso é um sinal de RTCA ativado. Se ele deita, um braço está mais aberto que o outro, RTCA ativado. Então, a partir do momento que você vai observando esse paciente, você já vai anotando. Aqui tem traços de RTCA. O quanto ele está ativo, você vai observar ao longo da sua avaliação. Mas essas já são dicas importantes, porque houve numa das fichas o pessoal querendo entender e observar os reflexos. Então, essas já são algumas dicas, tá? Então, aqui para a gente falar do efeito do RTCA No controle no postural, controle né? postural e no foco.
das crianças de 5 a 8 anos, nessa clínica acho que é na Indonésia, isso. Houve uma significância, uma influência significativa do RTCA no controle postural entre crianças de 5 e 8 anos. Então, crianças com RTCA integrado tinham 3,1 vezes, 3 vezes mais probabilidade de apresentar boa postura, tinham 4,667 vezes mais probabilidade de ter um bom controle postural e 4,65 vezes mais propensas a ter bom foco. Ou seja, a criança que não integra o RTCA, tadinha, está numa desvantagem brutal. E aí, o que que eu vou colocar aqui para vocês? Quando a gente começa no processo de integração do RTCA, e isso acontece muito com os pacientes que têm a escoliose, inclusive, esse paciente ele vai melhorar a sua questão motora, mas vocês podem começar a falar com ele o seguinte: olha, quando você começar, eu quero saber do seu desenvolvimento escolar. Então você pode perguntar para a mãe: mãe, como é que está o desenvolvimento escolar? Nossa, ele melhorou as notas, ele está mais focado. Todo esse embasamento cognitivo traz a você informações positivas quanto à sua integração, quanto à integração da RTCA, tá? Então, a gente vai avaliar sempre os reflexos pelos 3 pontos: pelo ponto motor, pelo ponto emocional e pelas questões cognitivas. Aqui foi esse artigo é do mês passado, tá, gente? Esse é de Tem, 2025. cara, não tem um mês que esse artigo saiu. Então, ele fala da prevalência dos reflexos cognitivos como possíveis preditivos da progressão, prevenção e intervenção precoce na escoliose idiopática. Então, o estudo observou a prevalência de RTCA, RTCS e GALAN nas escolioses idiopáticas entre jovens de 7 e 19 anos. Então, o objetivo era avaliar se a retenção desses reflexos estava relacionada à gravidade da escoliose. E aí, quais foram as conclusões? Maior o ângulo de Cobb inicial, maior a pontuação inicial na escala de Aires para o Galan. Os testes de reflexos primitivos para RTCA, RTCS e Galan em crianças mais jovens pode ser um fator preditivo para o desenvolvimento de uma curva lateral na coluna, ou seja, tem uma influência. Os pacientes com histórico de locomoção em 4 apoios na infância apresentam pontuações de Aires significativamente menores para GALAN, RTCA e RTCS, o que significa que engatinhar é um ato de integração de reflexos primitivos. De novo. Mais uma vez. De novo. Isso aí. As pontuações. Você colocou aqui aquele artigo que a gente estava lendo sobre toscolo congênito? Tá aí. Tá, porque aí eu quero, na hora eu vou falar então. O tratamento conservador da escoliose melhorou as pontuações para todos os reflexos testados, ou seja, tratar a escoliose também influencia na integração dos reflexos primitivos. E, gente, é muito interessante porque muitas vezes essa criança ela chega para até um tratamento da escoliose, mas se você observar, muitas vezes essa criança está tímida, ela não está desenvolvendo bem na escola ou está tendo rompantes emocionais. Então, tudo isso está relacionado, né, ou timidez excessiva, ou falta de contato visual, ou muita simbiose materna. Tudo isso são relações emocionais do Moro. E quando você começa a trabalhar a integração dos reflexos, você vai ter a melhora de todo esse quadro. Então, você não melhora simplesmente a escoliose, mas você trabalha todas essas emoções que a criança ou o adulto estão trazendo. E aí você tem uma relação entre a pontuação de Moro e o ângulo inicial de Cobb como fatores preditivos significativos na melhora da escoliose. A gente tem impacto na marcha, né? O reflexo tônico cervical assimétrico vai influenciar na marcha. Aliás, na realidade, todos os reflexos primitivos vão influenciar na marcha.
tá? Esse reflexo já é um pouquinho mais antigo, esse artigo é um pouquinho mais antigo, tá? E aí o que que a gente vê? Que a persistência de reflexos primitivos pode interferir no controle postural e na execução de tarefas, né, que foi confirmado posteriormente nos outros artigos. Houve uma correlação inversa entre a atividade dos reflexos primitivos tônicos e a eficiência motora, ou seja, quanto mais ativo, menos eficiência motora Pré-escolar, né? nas atividades pré-escolares. O estudo mostra a necessidade de triagem precoce para reflexos primitivos, mostra também uma em análise de regressão múltipla, que é uma análise estatística, mostra que a idade e a integração dos reflexos influenciam o desempenho motor. E aqui nesse ponto gente, tem muita gente, mas eu vou chamar a atenção aqui para a Fernanda Brasil, que é uma grande pedagoga. E aí, Fernanda, olha só esse artigo falando da importância da avaliação dos reflexos primitivos nas crianças na pré-escola. O quanto isso impacta o desenvolvimento. E para a Gabi, que vai iniciar um projeto lindo no Rio aí também, nas escolas. Em suma, o estudo destaca a importância da integração de reflexos primitivos para o desenvolvimento adequado das habilidades motoras em crianças em idade pré-escolar. Aqui um artigo de 2022 mostrando a influência dos reflexos primitivos na marcha. Tá? O que que a gente vê? Foi produzido em 2022, que a presença de reflexos primitivos afeta a marcha de crianças em idade pré-escolar, que esses reflexos eles vão influenciar, na maioria, foram os reflexos tônico cervical assimétrico em pé e o reflexo e o tônico cervical e o reflexo tônico cervical simétrico em flexão foram os que mais influenciaram os parâmetros analisados, ok? E aí eu quero fazer uma outra questão aqui, porque aqui entrou o reflexo de preensão. Para os professores que estão nos assistindo também, a pegada imatura na caneta estão relacionadas a reflexos primitivos, tá? As pegadas, as N pegadas imaturas. Então, a integração desses reflexos são importantes e estão relacionadas também com o reflexo de Moro, pessoal. Uma outra influência, o reflexo, esse aqui está falando de recriar o padrão de gatinhar e o reflexo de preensão da mão direita vai influenciar na cadência da marcha e o da mão esquerda vai influenciar no comprimento do passo. Cara, artigo científico é um troço muito É louco. muito interessante. Então a gente vê que os resultados é que a gente tem uma influência, a atividade de reflexo influencia durante todo o ciclo da marcha, tá? Em todas as fases desse processo. Gente, é tão legal isso, porque eu estou atendendo uma senhora de 86 anos, que ela chegou para mim com um quadro, não é um quadro inicial de demência, essa demência já estava vindo, foi durante a pandemia, e, enfim, aí ela fez um quadro de biocefalia, foi feito um ajuste clínico para melhorar o quadro da hidrocefalia, e ela foi encaminhada para mim. E ela melhorou absurdamente a marcha, tá? Porque ela não estava conseguindo andar. Então, essa proposta desse artigo científico falando das relações de reflexos primitivos ativos ao desenvolvimento da marcha, isso não está só na criança da pré-escola, gente, está em qualquer idade, tá? Por isso que eu quis trazer esse caso. A Diana perguntou a respeito do Moro ativo. Sim, o Moro ativo um desafio para o adulto, para a criança, para o adulto, porque um Moro que permanece ativado mantém você em um estado de estresse constante. Sempre está de alerta, né? E um estado de hipersensibilidade sensorial. Então, você é mais sensível a barulhos súbitos, é mais sensível a movimentos súbitos, a luzes, assusta à toa, está sempre irritada, está sempre na defensiva, tem dificuldade de ser espontânea, enfim, é uma questão bastante importante e que dá
para para solucionar. Se atrapalha o sono, demais. Uhum. Demais. Aquele paciente que dorme e acorda cansado, você pode ter certeza que ele está com um moro ou medo paralisante A ativado. questão, Diana, vamos falar aqui no chat, por favor. A questão, Diana, é o seguinte: eu não sei o que que você avaliaria como um humor hiperativado, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se essa criança ela está dentro do tempo de humor ativado e essa criança chora, a mãe tenta acalmar no colo e essa criança não se acalma, eu não sei se é essa a sua visão de humor superativado, nesse momento você pode ser que essa criança não é que ela esteja com humor superativado, ela esteja com medo paralisante ativado. E o medo paralisante vai dificultar muito que essa criança se acalme ao colo da mãe. Se for isso, pode colocar aí no chat. Não sei se é isso, mas, enfim, pode acontecer nesse sentido, tá? Então é isso aí. Normalmente é o medo E paralisante. aí, o medo paralisante. Qual a dica que eu posso te dar para você orientar os pais? Para que os pais evitem fatores epigenéticos que estão culminando em ativação do medo paralisante. Quais são esses? Observe se aparelhos de celular estão muito próximos à criança, às vezes a mãe está amamentando com o celular do lado, pede para evitar desligar o Wi-Fi, se possível, da casa, pelo menos durante a noite. Isso tudo vai ajudar. E a questão alimentar dessa criança, desse bebê. Provavelmente pode ser um bebê que não esteja amamentando no peito e esteja recebendo uma alimentação por leite processado. Pode ser, tá? E aí, observar em relação ao microbioma do bebê, tá? Isso vai ajudar muito na integração do medo paralisante. E caso você tenha conhecimento de movimentos rítmicos, poucos movimentos rítmicos, menos é mais, com pouquíssima estimulação vestibular no início do tratamento. Bom? Falando do impacto das habilidades nas habilidades acadêmicas, então a gente tem uma redução do desempenho acadêmico de até 35% das crianças que apresentam RTCA retido. Ou seja, você começa a trabalhar esse RTCA e o menino dispara em 35%, tem uma melhora de 35% no desempenho dele. Otávio, e em 42% tem uma prevalência em dislexia. Quase um cara ou coroa. Uhum. E 3 vezes Tá? mais risco dessa criança apresentar dificuldade de aprendizagem. Inclusive, esse é um relato pessoal do Harold, que o Harold, quando ele recebia essas crianças com problemas de leitura, ele foi bem enfático na questão que as dificuldades na leitura não se passava simplesmente por a criança ser exaustivamente levada a ler, ler, ler. Então, precisa, sim, integrar os reflexos primitivos para dar condições dessa criança vencer os obstáculos e conseguir, sim, desenvolver o hábito da leitura. Os problemas E de, as redes. sim, os problemas de binocularidade estão muito relacionados a um RTCA retido. E o interessante é o seguinte: você pergunta para a criança se ela tem visão dupla, ela te diz que não. Não tem a menor ideia do que é visão dupla, gente. O menino Sim. não tem ideia, o menino de 8 anos não sabe o que é visão dupla. E, Pergunta para ele, faz assim, ó, bota a tua mão em pé, pergunta para ele se as letras fazem isso aqui. Cara, ele vai dar um salto vai dar um salto na mesa e vai dizer, é isso aí, tio, é isso aí que eu vejo. gente, isso é tão frequente. Eu estou com um paciente aqui exatamente com esse processo, tá? E aí, o pessoal costuma perguntar, mas o BRMT tem Como é que é? comprovação científica? E tal? Esse é um artigo, foi o primeiro artigo que saiu falando especificamente de treinamento de movimentos rítmicos, que foi um artigo da Tessa Krieg, tá, de 2023. O Melilo foi depois também, teve alguns, não? Isso. E o que que ela encontra? Ela avaliou a habilidade escolar, tá? E desempenho de leitura e integração de reflexos primitivos
utilizando os exercícios concebidos pelo Harold Bloomberg como ferramentas de intervenção. Então, ela dividiu os alunos em grupo controle, que só treinou leitura, e um grupo que fez treino de leitura e introduziu a movimentação rítmica. Ela fez o limpador de para-brisa, o deslizamento sobre as costas e o rolamento E o dos rolamento quadris. dos quadris, exatamente. Ela subdividiu o grupo de intervenção em 4 grupos, 2, 3, 4 e 5 vezes por semana. E aí, o que ela viu? Ela viu que o grupo que fez exercício, Vamos lá, vamos colocar. que a utilização das atividades de integração de reflexos cognitivos baseados no movimento rítmico em sala de aula traz benefícios. Que os scores de leitura melhoraram significativamente entre as crianças que participaram do programa 4 ou mais vezes por semana e que houve uma diminuição nos reflexos retidos após a intervenção do RMT, principalmente quando os exercícios foram feitos com maior frequência. Ou seja, você teve benefício em sala, você teve melhora, diminuição dos scores de reflexos primitivos e melhora na leitura de forma significativa quando as crianças fizeram os exercícios 4 ou mais vezes por semana. Seguimos. Impacto na coordenação olho-mão. O que a gente vê? A gente vê que o RTCA vai alterar a forma de pegada, vai alterar a forma de colorir, a forma de pegar, de colorir, de pegar no lápis, tudo, a forma que você utiliza a tesoura. Se você observar aqui nessa menininha, ela está com o caderno mais do lado esquerdo do que do lado direito. Aqui, essa menininha também está escrevendo mais do lado direito. E aí, o que a gente tem? Um artigo agora de 2024 falando da persistência dos reflexos primitivos com as assimetrias de fixação e de motilidade ocular, né, dos valores de motilidade ocular. Gente, o LTCA interfere nos movimentos sacádicos, ou seja, ele vai interferir no processamento da leitura. E aí, o que a gente vê? Inibição dos reflexos, tônico cervical simétrico, tônico cervical assimétrico, tônico labiríntico e moro, melhorando significativamente a fixação visual e reduzindo os movimentos oculares acessórios, e isso acontece para uma melhora na atenção e no foco. Que as terapias de inibição de reflexos primitivos melhoram os movimentos sacádicos. Tônico cervical assimétrico e tônico labiríntico foram os reflexos que mais se conectaram com as habilidades visuais. E que a persistência desses 4 reflexos primitivos pode ser uma causa evidente de assimetrias ou alterações na fixação ocular e nos valores de motilidade. Particularmente na minha prática, o que eu vejo é que muitos microestrabismos e muitas forias passam com os exercícios rítmicos. Normalmente, os meus pacientes, eu encaminho para os optometristas para a gente poder trabalhar junto, mas eu vejo muita evolução muito rápida nos microestrabismos e nas forias. Porque vai auxiliar no trabalho do optometrista. Exatamente. Né, quando ele lança a mão da integração dos reflexos primitivos. Deixa eu ver que a gente está. Apto a receber, sem dúvida. O córtex ele vai amadurecer. Isso vai favorecer toda essa integração. Estou com um bebê de 1 ano e meio, toscolo que vai e volta, desde os 5 meses. Agora, com 1 ano e meio, teve um diagnóstico de estrabismo. Diana, por quê? Por conta do RTCA. E vou te falar uma coisa, quando a gente tem uma criança com toscolo congênito, a gente vai tratar o toscolo,
congênito pela integração dos reflexos primitivos. Por quê? Se você só alongar, não sei como é que foi a sua experiência nesse caso, Diana, mas se a gente só ficar alongando, alongando, você não vai conseguir um resultado permanente, satisfatório. E uma observação que eu quero colocar aqui é o seguinte: mesmo que você tenha integrado a RTCA, tenha uma observação estreita ao longo de toda a evolução dessa criança, porque pode ser que ao engatinhar, você ainda observe um RTCA no engatinhar dessa criança. Então, Exatamente. você tratou um toscolo quando ele era um bebezinho, né, bem novinho, e aí quando ele entrou na fase do engatinhar, você, opa, preciso fazer uma nova intervenção, esse RTCA ainda está ali. Então, você vai observar todos os pontos. Se no rastejar, ele está rastejando com as duas perninhas de maneira que é o movimento do soldado, se ele está rastejando de maneira adequada, se o engatinhar está sendo também no padrão normal, tá? E aí, qual é a relação do RTCA com os movimentos sacádicos? Eu quero que vocês prestem atenção. Deixa eu, é porque eu vou deixar esse vídeo rolar. Eu vou parar o compartilhamento para recompartilhar ele com o som. Espera aí, só um segundo, gente. Que esse é importantíssimo que vocês escutem a menina falando. A hora que você quiser. 5, 7, 8, 2, 4, 1, 4, 5, 6, 29, 5, 8, 1, 2, 6, 4, 2, 3, 7, 8, 0, 9, 1, 5, 3, 5, 3, 6, 2, não, pera, 5, 3, 1, 7, 2, 2, 1, 8, 5, 7, 1, 0, 6, 3 e 8. Ok. Beleza. 5, 7, 8, 2, 4, 1, 4, 5, 3, 6, 9, 5, 8, 1, 2, 6, 4, 2, 3, 7, 8, 0, 9, 6, 1, 5, 3, 1, 7, 2, 2, 1, 8, 5, 7, 1, 0, 6, 3, 8. Gente, 50% de evolução na velocidade de leitura em uma consulta. Um atendimento. O vídeo foi gravado, o segundo vídeo foi gravado 40 minutos depois. Eu trabalhei somente em integração de reflexos primitivos. E uma coisa que não dá para vocês perceberem é que ela pula 2 números no primeiro teste. Uhum. Na relação com o TDAH, não, eu já perdi a esperança. Esquece. Gente, olha só. A gente não vai se alongar tanto, mas eu quero colocar alguma prática nessa aula. Então, vamos ver se a gente consegue alguma prática. Vamos ver. Pessoal, quer alguma prática nessa aula? Eu Fale acho, aí. eu acho que não querem, não. Fale aí no chat se vocês querem que a gente mostre alguma prática ou... Pode abrir o microfone e falar. Sim, 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 Então, sim, beleza. Então, beleza. Então, a gente vai sim, fazer sim, assim. sim, Vamos. Então, sim, sim. Gente, o TDAH, a gente vai ver que eles têm uma relação significativa entre a persistência do RTCA e a patologia, né? Então, porque como a criança tem dificuldade em treinar os hemisférios, tem dificuldade na leitura, além disso, a imaturidade nesse reflexo arremete a uma imaturidade de tronco encefálica.
Esse tronco encefálico, a imaturidade dele vai ser caracterizada também por uma imaturidade na formação reticular, que é uma rede que a gente tem que filtra aquilo que não é importante para o momento. Exemplo, vou dar um exemplo comum para todo mundo. Eu garanto, eu vou falar, vocês vão se atentar ao que eu vou falar, 30 segundos depois vocês vão esquecer, e eu vou falar de novo, vocês vão lembrar de novo. Então, todo mundo, a partir de agora, vai se dar conta do peso da camisa ou da blusa sobre os ombros. E por que vocês começaram a pensar nisso? Porque eu chamei a atenção de vocês para essa sensação. Mas no momento em que a gente está, a sensação tátil da blusa em cima do corpo não é importante para a nossa aula. O que é importante para a nossa aula aqui? Importante para a nossa aula é a gente estar atento, com o ouvido atento, com a visão focada na tela para entender as repercussões do TDAH dentro dos reflexos primitivos dentro do TDAH, e vocês agora esqueceram do peso da camisa e estão lembrando de novo porque eu estou falando. Entenderam como é que funciona a formação reticular? Então, gente, o que que acontece? Se eu tenho a maturação da formação reticular, eu vou ter sim melhora de foco e atenção. Por quê? Porque eu vou filtrar melhor as informações. E aqui a gente tem um artigo de 2023 falando, é uma revisão sistemática falando da associação entre TDAH e os reflexos tônicos, né? O tônico cervical simétrico e o assimétrico, principalmente esses dois, né? Quais são as principais conclusões do artigo? Que a não integração desses dois reflexos vai levar a uma hiperatividade de tronco encefálico e inibição de sistema límbico e córtex. Ou seja, eu tenho uma imaturidade de substância de formação reticular, não ativo o meu foco de forma correta, não consigo gerar o controle inibitório descendente de córtex cerebral, córtex pré-frontal, sistema límbico, troncos da base. Não, este artigo apresenta revisão sistemática. Tronco cerebral, né? Isso, tronco encefálico. É o que você fala. Isso, eu falei tronco cerebral? Não. Acabei de entregar a idade. Não, é porque eu acho que você misturou um com o outro aí. E a persistência de reflexo. Ou seja, ali, gente, o que esse artigo está falando? Uma questão importante, que problemas, o TDAH, muitas vezes ele vai chegar, essa criança chega com problemas de conduta, sim. Eu recebi, e não foram uma ou duas vezes, que a mãe relata assim, olha, o meu filho está chegando e está rolando. Ele entra na sala de aula rolando. Ele entra totalmente atípico do que ele deveria. E aí, o TDAH fazendo parte disso. Iniciamos a integração de reflexos primitivos, vai melhorar foco, vai melhorar a atenção. Perfeito. Questões cognitivas. Mas eu preciso também entrar nas questões emocionais do reflexo, que também vão ser trazidas nesse combo, né? Então, a ansiedade vai melhorar. O sono, que foi uma pergunta. O sono, inclusive, é uma das os primeiros sintomas que vão melhorar, é o equilíbrio do sono, a impulsividade e a hiperatividade. E aí, quanto maior o grau de retenção desses reflexos, maior o nível dos sintomas do TDAH. Com relação, os sintomas de TDAH são mais fortes em meninas do que em meninos, assim, é isso que o artigo diz, enquanto que a correlação entre a não integração, desculpa, RTCA e RTCA é mais ativo nas meninas e nos meninos, e o RTCS é mais, não, peraí. Não, deixa eu falar, tá? O RTCA, ele está mais forte em meninos. Isso. E o RTCS mais ativo em meninos. E o TDAH foi mais em meninos. Isso aí. Então, os autores concluíram que o TDAH nas crianças está, e aí não só nas crianças, o cérebro da criança ele é só uma versão menos conectada do cérebro do adulto. Gente, sempre uma pergunta aqui que não quer calar e a gente precisa dar uma acelerada só para a gente entrar nessa prática.
Mas uma questão aqui é por que que isso está acontecendo, pessoal? Por que que nós estamos tendo mais e mais crianças manifestando déficit de atenção, hiperatividade e outras questões neurocomportamentais? Porque os reflexos primitivos estão sofrendo interferências absurdas dos fatores epigenéticos. Quais são eles? Celular em demasia. As crianças estão ficando muito tempo no celular. Isso está interferindo na integração dos reflexos primitivos. Outro ponto, alimentação muito processada. Alimentos naturais estão deixando de fazer parte da dieta das crianças e as crianças estão nos ultraprocessados. Isso também está interferindo com a integração de reflexos primitivos. Fora a não permanência suficiente no chão. Essas crianças muitas vezes não estão indo para o chão e desenvolver o ato motor. É importante que essa criança se desenvolva e fique menos no celular. Por isso que essa criança precisa correr em ambientes mais abertos, ok? E aí, um outro artigo também bastante interessante, ele mostra que nos esportes de alta performance, você também tem ativação de reflexos primitivos. Então, esse artigo ele mostrou a prevalência de reflexos primitivos em jogadores de futebol de um time francês, e ele viu que 68% deles apresentavam reflexos primitivos retidos. E a habilidade esportiva, ela vai melhorar. Vocês vão, ao longo do curso a gente fala, inclusive, do reflexo de Landau Sim. também e outros, que interferem na habilidade esportiva da criança, tá? Assim como o anfíbio. Exatamente. Ele mostrou que, inclusive, dois meio-campistas que eram upgraded, né, que são jogadores mais novos que jogam em categorias superiores, tinham um nível de ativação máximo do reflexo de Moro pelo protocolo do INPP, que é o Instituto do Peter Blythe. E esse aqui confirma o outro artigo, esse aqui também é de 2025, é um artigo consequente, esse é subsequente. Ele mostra que os percentuais de perda, né? Ele mostrou perdas de habilidade tática, de habilidades táticas e habilidades estratégicas e habilidades técnicas na casa de 30%. Algumas 34%, outras 26%, mas em torno de 30% de performance esportiva. Gente, 30% de performance esportiva, a perda de 30% de performance esportiva do Neymar são milhões de dólares. Milhões, literalmente. Aqui, rapidamente, é uma meta-análise falando dos problemas associados em crianças saudáveis, né, de idade pré-escolar. Então, aqui a gente tem a tabela dos artigos, mostrando sempre relações significativas entre RTCA, RTCS E todos eles habilidades diversas. vão para a mão de vocês, gente. Aqui, não são poucos os artigos que estão saindo com esse foco. E aqui, um artigo que saiu agora, em 2025, falando do torcicolo congênito, né? Essa revisão, ela falou uma meta-análise sobre os tratamentos não farmacológicos e não cirúrgicos que podem ter interferência no torcicolo muscular congênito. E aqui, gente, eu quero deixar claro que a gente está falando da resposta do artigo, tá? A experiência da gente é até bem diferente. Mas a gente quis trazer por quê? Porque nós precisamos de muito mais estudos e principalmente com a ação dos reflexos primitivos. Por quê? A melhora, quando você integra os reflexos primitivos num torcicolo congênito, é absurda, em torno de 10 sessões. Então, eles mostram, o artigo mostra que a adição de terapia manual, não cita qual é a terapia manual Da abordada. da abordada, pode resultar em melhorias no curto prazo e um desenvolvimento mais simétrico,
mas ele fala que a evidência científica é baixa e muito baixa por conta de falta de trabalhos nessa área. Então, vamos para a prática? Vamos embora. Então, vamos lá. Aí tem um outro aqui falando. Esse aqui falou um pouquinho, falou é até anterior, né? Falando que a maioria das crianças com torcicolo muscular são primogênitos, que o torcicolo é mais comum em meninos do que em meninas, e diz que a etiologia do torcicolo muscular ainda é incerta e as teorias precisam ser aprofundadas e sistematizadas. E o que que nós vamos falar? Vai ver o reflexo O crânio-cervical assimétrico. Sim, podem ver. Pode Pode olhar ver o porque vai estar RPCA, ativado. o RPCA e pode olhar o reflexo de Moura também. Os Gente, dois. então vou dar uma parada aqui na apresentação Para a gente seguir. para a gente poder seguir. A gente vai botar uma práticazinha. José, sim, fonemas melhoram Melhor. com a integração do RTCA, porque você começa a melhorar a integração dos hemisférios cerebrais, e aí você melhora a conexão das redes neurais da leitura. E não só isso, você vai estimular a fala mesmo. Você melhora a articulação da palavra, você vai melhorar todas as... Então, a criança, ela vai inicialmente começar a balbuciar mais, depois ela vai começar a falar palavrinhas, depois ela vai começar a formar frases. Gente, eu vou dar uma pausa na câmera aqui para a gente poder Tem ajeitar. perguntas que aí a gente já pode esclarecer aqui? Ixi, tem muitas. Ah, tá. Trabalha com Não usa alongamento clássico, mas trabalho com as faces. Ótimo, trabalho com a face é ótimo. Piorou quando ele começou a andar, provavelmente porque ativou mais o RTCA, reflexo plantar, que também influencia no tônus da musculatura, no Babinski. Sim, claro, agora sim, por favor, lógico. Mas o Diana, ele engatinhou? E ele engatinhou de maneira clássica antes de andar? Ninguém brinca mais na rua. Isso aí, Thaís, verdade. Verdade. Uhum. Então, gente, vamos lá. Vou dar uma pausa rapidinho aqui. Só para a gente posicionar. Opa, isso aqui eu vou tirar. Tá. Bem, primeiro, nós vamos trabalhar o solo no bebê. Eu vou passar aqui dois tipos de movimentos, tá? Dois tipos de integração. Então, eu trouxe aqui essa bonequinha, tá? Mas depois eu vou fazer uma prática com o Otávio para que vocês entendam o movimento. Para quem já é dos alunos, isso vai ficar mais fácil. E para quem não é, por isso que eu vou pegar o Otávio, que realmente seja uma aula produtiva para vocês, né? Bem, o primeiro ponto, quando a gente vai fazer a abordagem com o protocolo congênito, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar a visão junto com o movimento cognitivo, tá? Então, eu posso tanto fazer inicialmente o movimento de rotação lateral, aqui eu vou usar o boneco, mas eu vou rotar lateralmente a cabeça, tanto para um lado quanto para o outro, de uma maneira passiva. Então, essa é uma movimentação. Então, só para que vocês vejam, então, eu vou virar totalmente a cabeça do bebê para um lado e depois, passivamente, eu vou virar a cabeça do bebê para o outro lado. Esse é um movimento, eu já vi que eu vou passar três. O outro movimento eu vou pegar um objeto, tá? Só que, o que acontece? Eu já vi em alguns vídeos na internet. As pessoas pegam o objeto, mas elas movem de uma maneira rápida. E o bebê não consegue acompanhar com a visão.
eu preciso que ele acompanhe o objeto. Então, eu lentamente vou movendo o objeto para que o bebê possa acompanhar com a visão o objeto que eu estou movendo. Com isso, eu estou trabalhando a visão, mas eu estou trabalhando a rotação ativa da cabeça do bebê, o que vai ser muito positivo. E agora eu vou colocar uma outra prática que no boneco eu não vou conseguir mostrar. Então eu vou pedir aqui Ó, o boneco. o Otávio para que ele possa me ajudar nessa prática. Tá? Só, Otávio, para essa prática, eu queria ficar de lado. Eu vou tirar isso aqui. Só para entender. Eu quero você de lado, porque eu vou mostrar o número 7 com o número 10. Mostrando dois, tá? Então, acho que ficou muito perto. Pode me mostrar. Ai, peraí. Só um. Deixa eu posicionar essa câmera melhor. Ai, vamos lá. Gente, o que que acontece? Eu vou mostrar isso para o Otávio, porque é uma maneira de você trabalhar o RTCA no adulto também, tá? Aqui, eu vou trabalhar um movimento do BRT que nós chamamos de deslizamento passivo com a tomada pelos joelhos, tá? Então, eu vou sentar aqui, eu vou empalmar atrás do joelho do Otávio e eu vou esticar os meus braços, tá? E agora o meu corpo, ele vai funcionar como um pêndulo para trás. Eu não faço uma força dobrando o meu braço. Não é uma flexão do braço. Os meus braços ficam esticados e o meu corpo faz um pêndulo para trás. Se eu estivesse trabalhando um bebê, o que eu faria? Adaptando a posição do bebê. Como o bebê ele é muito pequenininho e as perninhas são pequenas, eu vou empalmar os pés e por aqui eu vou fazer a oscilação passiva do bebê. E aí eu vou trabalhar esse movimento e, ao mesmo tempo, eu vou pedir o auxílio ou da mãe, ou de uma outra fisioterapeuta, ou de uma assistente que eu tenho na sala, para que ela, ao mesmo tempo, aí eu quero que você faça de forma ativa, imagine que eu estou aqui, tá? Fazendo esse movimento passivo no bebê. E agora, essa pessoa que está aqui atrás, e eu quero que essa pessoa fique realmente na cabeça do paciente. Por quê? Porque eu quero que eu tenha a mesma distância que eu coloco para o acompanhamento do objeto do lado direito, seja exatamente a mesma distância que eu coloco do lado esquerdo. Então, observem o seguinte: esse bebê está recebendo um movimento passivo suave e ele vai, ao mesmo tempo, atuar com a movimentação ativa da cabeça e da visão. Gente, isso que eu estou passando é um movimento puro para a integração do RPCA para o psicólogo no jeito. Tudo bem? Então vamos voltar. Pode abrir, abrindo a câmera, porque se tiver dúvidas sobre. Gente, sim, a aula hoje tinha um horário para começar e não tinha hora para terminar. Mas em respeito ao pessoal que precisa trabalhar amanhã, a gente dá uma segurada. Mas, enfim, Carlinha, estou vendo que a Carlinha está aí, saudade de você. Gente, Lógico, e eu não perco, não. linda!
Linda. Ela vai para o YouTube no canal do BRT. Essa aula vai para o YouTube, sim. Isso aí. E com relação ao posicionamento da mão, Amém. nesse exercício a gente tem 3 tomadas de mão, Eu mostrei que normalmente você são, duas. esse Grazi mostrou 2, uma por trás dos joelhos, uma por cima da coxa e uma apoiada na frente dos joelhos. Então realmente são três tomadas distintas. Porque nesse caso aqui de um bebezinho, ele, para fazer um movimento rítmico, se você se coloca nos pés do bebê, você não vai conseguir realizar um movimento rítmico pelo pé. Segura aqui, por favor, Natália. Se eu fizer o movimento clássico do BRMT, que é o movimento número 1, e eu entrar pelo pé, eu não vou conseguir. Então, eu preciso fazer um movimento rítmico desse bebê pegando pela perninha. Então, eu posso pegar pela perninha toda, igual vocês estão vendo aqui, tá dando para ver legal? Então, eu pego pela perninha toda. Só tem um detalhe, pessoal: menos é mais. Se eu sacolejar o meu bebê, eu vou estimular o Moro, eu vou ativar Moro, e eu não vou integrar nada. Então, ó, segura lá. Pouquinho, é pouco, gente. É movimento suave. O movimento rítmico, ele precisa ser suave, tranquilo. E geralmente é tão gostoso atender os bebês que eles não vão chorar, gente. Normalmente Eles não vão choram. chorar, tá? Eles vão se acalmar. Inicie com um movimento rítmico, tranquilo, calmo, no menos é mais, Fernando ali. E aí, depois, entrem com a visão. Aí, Fernando, Nelly, e vão entrar com a visão. Importantíssimo o trabalho visual em relação à integração da RTCA. E vice-versa, né? Tá bom? Eu abri meu áudio. Então, eu não tenho que estimular o reflexo para o outro lado. Por exemplo, às vezes, né, na minha cabeça, eu pensei que, então, ele tem uma restrição para o lado esquerdo, né? Uhum. Então, o reflexo, o RTCA, não acontece para o lado esquerdo, porque ele não olha para o lado esquerdo. Então, estimular o reflexo para o lado esquerdo não é um tratamento. É interessante essa pergunta, porque quando a gente integra o RTCA, você vai fazer para os dois Você lados. vai trabalhar para os dois lados. Você não vai trabalhar para um lado só. Porque muitas Uhum. vezes a impressão é exatamente essa. Poxa, mas se ele está ativado para um lado, então eu não vou trabalhar para esse lado, eu vou só pegar para o outro lado. Não. Você vai trabalhar dos dois lados. Uhum. E o mais importante é manter a visão. Se ele perde o foco, você volta o objeto, deixa ele focar no objeto e aí você vem conduzindo até onde ele vai, tá? Beijo, Então, Bela. Eu vi, você, hein? você vai trabalhar tanto de forma passiva e sem forçar. Não precisa forçar. Não tem Não forçação. precisa forçar, não precisa sair daquele alongamento. Pode usar as faces, igual a Diana está Isso, usando. Excelente trabalho facial. É isso aí. O trabalho da osteopatia, nesse caso, cai muito bem também, a osteopatia em relação a possíveis assimetrias cranianas, isso vai ajudar muito, Gente, eu estou tá? trabalhando um bebezinho de 6 meses com assimetria craniana. Eu mal toco, eu mal faço abordagem craniana nele. Eu trabalho e integro reflexos ao ponto da mãe estar vendo a simetria craniana voltar gradativamente no bebê. E o bichinho é zero choro na consulta. Para o pessoal, gente, assim, porque não dá para a gente ir passando todas as coisas, porque é muito pouco tempo. Mas para o pessoal que já faz o BRMT, a dica é: se você recebeu o paciente com toscolo e esse paciente está no moro e é um bebê, você jamais vai colocar esse bebê deitado de barriga para cima. Então, você já vai iniciar, você vai segurar e lentamente você vai posicionar ele de lado. Entrem no número 3 aqui, ou entrem no número 3 aqui, ó. Ou no seu colo, ou no colo da mãe.
e depois iniciem esse exercício que eu dei, tá? Para o número 7, ok? Porque aí vocês, para o pessoal que já está mais adaptado. Mas para você que ainda não tem o BRMT, vai trabalhando dessa maneira no pouco, menos é mais. Pouco estimulação vestibular, façam 3, 4 oscilações, pause. Faça uma pausa mais longa, pode ser até de 1 minuto, e depois retomem novamente. A pausa, ela é tão importante quanto o movimento no processo de integração de reflexos, tá? Só assim para que a informação do movimento seja uma informação clara para vocês, tá? Qual o canal do YouTube? O BRT Brasil, tá? Sim. Isso, Rose, observar, olha assim, nossa, muito bom. quando a gente está trabalhando com reflexos primitivos, seja ele qual for, a gente vai observar os sinais de sobrecarga, que são sinais que o sistema nervoso central dá para a gente de que aquela criança ou aquele adulto, ou mesmo aquele adulto, chegou no limite dele de resposta positiva à movimentação rítmica. Ah, Otávio, então eu posso ter, às vezes, o meu paciente, eu fazer 3 movimentações rítmicas e ele pode apresentar os sinais? Pode. Vai depender de como, perdão. Não pode falar. Vai depender do quão inflamado esse paciente está, do qual o grau de neuroinflamação, como é que é a sensibilidade dele à radiação eletromagnética, como é que é a sensibilidade dele ao glúten, ao leite, porque tudo isso influencia de forma marcante e Velocidade das reações. importante na velocidade das reações. Ô, Rose, um outro ponto que a gente pode colocar aqui na aula é o seguinte: como que eu vejo num bebê se esse bebê está inflamado ou não? Então, a gente tem essa dica, por exemplo, se ele está entrando em sobrecarga muito rápido, por exemplo, poxa, Grazi, eu estou fazendo um movimento lento e tal, e mesmo assim ele está entrando, esse paciente está inflamado, ponto. Por quê? As taxas de glutamato dele são mais altas do que de GABA. Então, ele não está conseguindo fazer o equilíbrio entre glutamato e GABA. Isso é um ponto. O outro ponto, observe a barriguinha. A barriguinha está muito inchada, muitos gases, as fezes são fétidas, assa com facilidade. E aí, geralmente, uma pergunta que eu faço para as mães é o seguinte: mãe, você consegue observar, você consegue saber se o seu bebê está de cocô? Aí, geralmente, fala, nossa, consigo, porque Não. o cheiro é muito forte, recende a casa toda, a fraldinha, até na própria clínica. Muitas vezes esse bebê ele pode soltar o pum, e o pum ser fétido, e só do cheiro você já vai saber se o bebê está inflamado, essa criança está inflamada, e as reações de sobrecarga aparecerão com mais facilidade. As dermatites atópicas, a Thais perguntou a respeito das dermatites atópicas e os eczemas, elas podem estar relacionadas à inflamação sistêmica de uma forma geral ou podem ser uma reação de liberação de toxinas, onde o organismo vai estar se desenvolvendo e começando a liberar essas toxinas de uma forma ordenada. Isso pode ser, Thaís, mas também podemos ir para um outro lado. Porque quando essa criança ou esse adulto ele está inflamado, ele tem uma alteração do microbioma. Então, esse microbioma ele pode se alterar em qualquer área. Então, ele pode ter uma alteração na pele, ele pode fazer manifestações, sim, de dermatites atópicas, psoríase e outros. Ele pode desenvolver problemas respiratórios como otites de repetição, rinites, faringites, bronquites, asma, por conta do sistema respiratório e aí, claro, o auditivo. Ele pode também apresentar episódios entre diarreias e prisões de ventre. Por quê? Porque todo o microbioma está alterado, seja esse microbioma da parte externa ou da nossa parte interna, que somos abertos por dentro, né? Então, a gente, lembrando o nível 4, nós somos aquele tubo aberto, onde eu tenho um microbioma tanto de boca, esôfago, estômago, delgado, intestino grosso, enfim. Todo aquele sistema, ele tem uma comunidade microbioma que está por dentro desse tubo e está por fora. E eu tenho interferência dos dois lados, ok? Em menor ou em maior grau.
Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Gente, eu acho que a Gente, gente mais respondeu alguma todas. pergunta? Acho. Se não, podem mandar para a gente no privado que a gente vai respondendo ao longo da semana. Tá bom? Gente, olha, vamos nos despedindo da aula. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente fez essa aula com muito carinho. Na verdade, o Otávio fez a aula, eu estava só aqui de pitaco, tá? Adoro uma fofoca, então eu vim. Falei, não, eu tenho que estar lá junto. E assim, foi um prazer rever vocês, rever o Fernando, a Thaís, a Carla, a Rivi, tantos, gente, que a Rose, a Nelly, a Gabi, enfim, eu não quero, a Fernandinha, eu não posso deixar de falar, né? Porque senão a gente sempre vai, a Silvia, que está aqui, e tantos outros, pessoas que a gente tem no coração, Lucília, tá? Ali, Gabi. A Lu, enfim, porque aí na tela tá cabendo É, todo mundo. Mas assim, a Fernandinha Brita, que é minha grande amiga, tá? E aí eu quero deixar nosso agradecimento, o meu agradecimento pessoal, pelo tempo, tá? Que vocês estiveram com a gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, tá bom? prazerzão nosso poder estar com vocês dividindo essas informações. E Né? já estou pensando aqui no tema da próxima aula. Vamos ver. E aí, vale a sugestão de E aí? vocês. E a Lulu, saudade de você. Manda um beijo para Dinorar e todo mundo lá de Maringá, tá? Gente, sugerem aí, mandem para a gente no privado sugestão de aula e a gente faz, tá bom? Trabalhe com idosos com demência. Nossa, Thaís, você deve estar arrasando, Thaís, porque o resultado é sensacional. Eu estou com uma senhora de 86 anos, com essa, nossa, ela está desenvolvendo muito. Gabizinha, obrigada, gente. Olha, um beijo grande, beijo no coração de cada um Beijo, de vocês, beijo. Boa tá? noite a todos. Beijo. Boa Obrigado noite. pela Boa noite. Beijão, presença. Obrigada, beijo. pessoal. Boa noite. Boa Até noite. sábado, Esperamos ver queridos. vocês em Obrigada, breve. boa É isso noite. aí. Boa noite, Beijo, Boa obrigada. noite, gente. obrigada. Beijo, Beijo, Rivi. beijos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Silvia. Tchau, bem. Tchau, 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 Tati. Silvia. E para o pessoal que está aqui no Instagram, gente, vamos deixar.